Olá, professora Halina, aqui é o João Henrique. Vou estar apresentando aqui o trabalho sobre falácias, né, que eu realizei junto com o Alzevani. Então vamos lá. A falácia, né, ela é um tipo de argumento utilizado, né, com a intenção de parecer correto, né, porém, quem opta por esse recurso geralmente omite algumas informações por trás do discurso. Por definição, a falácia ela se refere a qualquer ideia equivocada ou falsa, ou uma falsa crença em algo. Em sua maioria, a falácia ela é construída a partir de uma narrativa bastante inconsistente, além de conter construções extremamente preconceituosas. E na busca por criar uma argumentação adequada para esconder a verdade, o conteúdo falacioso ele possui estruturas bastante sensíveis, embora seja convincente à primeira vista, através de uma análise minuciosa ele pode ser facilmente identificado. E para ajudar nessa identificação de um argumento falacioso, ele foi dividido em duas formas, em falácia formal e as falácias não formais. As falácias formais elas são inferências aparentemente válidas, mas que na realidade são inválidas, porque elas não respeitam as regras lógicas, relacionam-se com a estrutura do argumento e identificam-se com facilidade com ele. As falácias formais elas estão divididas em falácia da afirmação consequente, onde as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo, e as falácias de negação de antecedente, onde as premissas elas são verdadeiras e a conclusão é falsa ao mesmo tempo. Também temos as falácias aí não formais, que seriam as falácias não formais elas apresentam um erro de argumentação que não depende da forma lógica do argumento, o que significa que com a mesma forma tanto pode haver argumentos bons como argumentos ruins, sendo assim necessário analisar outros aspectos, por exemplo, o próprio conteúdo do que se afirma. As falácias não formais de relevâncias, que se caracterizam pelas premissas logicamente irrelevantes, para as conclusões que extraem, muitas vezes procura-se com elas estimular certos sentimentos, como o medo, o ódio, reverência, compaixão. Desse modo, o fator psicológico ele prepondera sobre o lógico. Também tem a falácia não formal de relevância de argumento de autoridade, que é no caso você citar uma autoridade, um indivíduo ou uma celebridade para sustentar uma posição quando essa pessoa não é especialista no tema, fazendo assim com que o argumento seja influenciado pela personalidade pública. Por exemplo, votei em fulano porque meu cantor favorito o está apoiando. 9 entre 10 estrelas de cinema usam esse sabonete, logo ele deve ser muito bom. Também tem as falácias não formais de ambiguidade, que seriam falácias também conhecidas como falácias de linguagem, que denotam aí problemas de ambiguidade e imprecisão entre os termos ou as preposições, sendo que em alguns casos usam o mesmo termo com conceitos diferentes e de maneira imprecisa. Então, alguns exemplos desse tipo de falácia, um exemplo simples seria, todas as casas são plantas, todas as plantas têm folhas, portanto, todas as casas têm folhas. Neste exemplo, a falácia não formal ela foi criada por causa da ambiguidade que existe na palavra planta, que pode ser usada para se referir a uma espécie de vegetal ou a um projeto de terreno. Esse é o nosso trabalho em forma de vídeo. Espero que tenha gostado da professora Halina. Muito obrigado.